Hoje a gente vai mergulhar num assunto que eu achei, assim, sensacional: a anatomia de superfície do abdômen. A gente recebeu a transcrição de uma aula médica e a nossa missão aqui é decifrar com a nossa própria pele, sabe? As coisas que a gente pode ver e tocar funcionam como um mapa do que está acontecendo lá dentro. Exato, e o que é fascinante nisso é que a gente não está falando de, sei lá, uma ressonância magnética, uma tecnologia super avançada. A gente está falando de conhecimento quase ancestral, de como o ponto de referência que parecem simples, tipo a pontinha do osso do peito, o osso do quadril, como eles transformam o abdômen numa ferramenta de diagnóstico. É a base de tudo no exame físico, né? Totalmente. É uma habilidade fundamental. Ok, então vamos decodificar isso. Para começar, qualquer mapa, a gente precisa definir o território. Quais são as fronteiras? Os limites de cima e de baixo do abdômen que a gente consegue sentir. Vamos lá. Em cima, a nossa referência principal é o processo chifoide. É aquela pontinha final do externo, o osso do peito. Se você for descendo o dedo no meio do tórax, você sente onde ele acaba. A partir dali, as cartilagens das costelas, da sétima à décima, formam um arco de cada lado. Essa é a margem costal. É a nossa fronteira de cima. Certo, tô sentindo aqui. E a fronteira de baixo? Onde que o mapa termina? Embaixo, o limite é o ligamento inguinal, que vai da espinha ilíaca antero-superior. Ah, a famosa IAES. Lembro das aulas de anatomia. É aquele osso mais pontudinho que a gente sente aqui na frente do quadril, né? Onde o cinto da calça deveria ficar. Exatamente esse. A ilías é tipo a estrela do norte dessa região. O ligamento vai dali até o tubérculo púbico, mais no centro. E aí a gente junta isso com o umbigo, bem no meio. E a linha alba, aquela linha de tecido que desce verticalmente. Pronto. Com isso, a gente já tem o nosso sistema de coordenadas. Agora vem a parte que parece, sei lá, meio mágica. A fonte descreve como usar esses pontos para traçar linhas imaginárias e criar um verdadeiro GPS do abdômen. Como isso funciona? É um sistema bem lógico, na verdade. A gente traça 4 linhas no total, 2 verticais e 2 horizontais. As verticais são as chamadas linhas médio-claviculares. Pensa no meio da clavícula de cada lado, sabe? O osso da saboneteira. Agora imagina uma linha reta, descendo a partir dali, cruzando todo o abdômen. Ok, uma de cada lado. Isso já divide o abdômen em 3 colunas, uma no meio e 2 nas laterais e as horizontais. A dicema é o plano subcostal. Ele passa logo abaixo da borda das costelas, mais ou menos na altura da 10ª cartilagem. E a de baixo é o plano transtubercular. Ela conecta os tubérculos das cristas ilíacas. São umas elevações ósseas que a gente sente um pouquinho atrás da ías. Então essas 4 linhas se cruzando criam uma espécie de jogo da velha na barriga? Precisamente. É a melhor analogia que tem. Essa grade divide o abdômen em 9 regiões. No centro, de cima para baixo, a gente tem a região epigástrica, a umbilical, que é em volta do umbigo, e a pública ou hipogástrica, lá embaixo. E do lado, nas laterais? O padrão se repete. Ao lado da epigástrica ficam os hipocôndrios direito e esquerdo, que estão literalmente sob as cartilagens. No meio, do lado do umbilical, ficam as regiões lombares direita e esquerda, os flancos. E lá embaixo, ao lado da púbica, as regiões inguinais, direita e esquerda também. Mas espera um pouco, isso não é um pouco arrumadinho demais? Os corpos das pessoas são tão diferentes. Esse mapa, tamanho único, funciona mesmo no mundo real ou é mais um conceito de livro? Essa pergunta é excelente, é o ponto central da prática médica. Sim, é uma simplificação, é um modelo, mas é um modelo incrivelmente útil, que funciona na grande maioria dos casos. A habilidade do médico não é só decorar o mapa, mas entender as variações, sabe? O mapa te dá o ponto de partida. A sua experiência te ensina a ajustar o foco. E ele continua sendo a primeira linha de investigação. É imediato, barato, não invasivo. Entendi. Então o mapa não é o território, mas é a melhor bússola que a gente tem para começar. E é aqui que a teoria vira prática, né? Uma dor em um desses quadrados já acende um alerta na cabeça do profissional.
Exatamente, a finalidade é o diagnóstico. Por exemplo, a fonte cita o caso clássico: dor na região inguinal direita. O que vem à mente primeiro? Apendicite. É quase um reflexo de tanto que a gente ouve falar. Sim, porque é ali a localização da base do apêndice na maioria das pessoas. Da mesma forma, uma dor lá em cima, no hipocôndrio direito, grita fígado ou vesícula biliar. Já do lado esquerdo, a gente pensaria mais no baço, talvez no pâncreas. A localização da dor é a primeira pista. Cara, agora eu consigo visualizar a dificuldade. Imagina um estudante de medicina. Tem que conectar 9 nomes de regiões, uma lista de órgãos para cada uma, os pontos de referência ósseos para desenhar o mapa e ainda as possíveis doenças. É muita informação para conectar. Sem dúvida, é um processo que envolve muita repetição, ver muitos casos, palpar muitos pacientes. A informação precisa sair do papel e se tornar algo tridimensional na sua cabeça, sabe? É sair da teoria e sentir na ponta dos dedos. Eu imagino que, para chegar nesse nível, os estudantes precisem de ferramentas muito boas para treinar essa conexão, para não ficar só na decoreba. Com certeza. O volume de informação é gigante. Ferramentas que te forçam a aplicar o conhecimento, que te permitem revisar de forma ativa, são cruciais hoje em dia. Falando nisso, acho que é uma boa dica para quem está nessa fase. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, sabe? Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas completas e até flashcards para revisão onde quiser. Exato. Ferramentas assim são essenciais. Elas transformam a informação teórica, como esse mapa, em conhecimento aplicável, quase instintivo. Vamos aprofundar em 2 exemplos que a fonte detalha bem para ver o mapa em ação: o apêndice e o fígado. A gente já falou que o apêndice fica na região inguinal direita, mas a fonte menciona um truque ainda mais preciso, o tal ponto de McBurney. Isso. O ponto de McBurney é tipo dar um zoom no nosso mapa. É um marco de superfície, específico para a base do apêndice. Para achar, você traça uma linha imaginária reta do umbigo até a espinha ilíaca antero-superior direita, aquele nosso ossinho do quadril. E o ponto fica em algum lugar específico nessa linha? Sim, ele fica na junção do terço lateral com os 2 terços mediais da linha. Ou seja, você mede 1/3 da distância a partir da espinha ilíaca em direção ao umbigo. Se o médico pressionar firmemente ali e isso causar uma dor aguda, bem localizada, aquela dor que faz o paciente pular, é um sinal clínico fortíssimo de apendicite. Uau! Então a diferença entre vamos observar e cirurgia de emergência agora pode depender de medir 1/3 de uma linha imaginária? A pressão deve ser imensa. É imensa, mas é uma habilidade que se treina muito. E é um exemplo lindo de como a anatomia de superfície se traduz numa decisão clínica que pode salvar uma vida. E o fígado? Sendo um órgão tão grande, eu sempre imaginei que fosse fácil de sentir. Quer dizer, eu achava que era fácil de sentir, mas a fonte diz o contrário. E esse é um ponto clínico muito importante. Numa pessoa saudável, o fígado é um órgão, digamos, tímido. Ele fica quase todo protegido pela caixa torácica, do lado direito. Normalmente você não consegue sentir. Então, como os médicos examinam? Só com a percussão? Dando aquelas batidinhas para ouvir o som? A percussão ajuda a ter uma ideia do tamanho, mas a palpação é fundamental. A técnica clássica é pedir ao paciente para inspirar bem fundo. Quando a pessoa inspira, o diafragma desce e empurra o fígado para baixo, para fora do esconderijo das costelas. Nesse momento, o médico, com os dedos posicionados ali sobre a margem costal, consegue sentir a bordinha do fígado roçando nos dedos. É uma sensação bem sutil. E se o médico consegue sentir o fígado facilmente, sem precisar dessa manobra toda? Aí, provavelmente temos um problema. Se o fígado está palpável bem abaixo das costelas, isso geralmente significa que ele está aumentado. Uma condição que a gente chama de hepatomegalia. E isso é um sinal de alerta para várias doenças.
O fígado saudável não dá as caras assim facilmente. Para fechar, a fonte traz um conceito que, assim, bagunçou minha cabeça: a dor referida. A ideia de que o lugar onde dói não é necessariamente o lugar do problema. A imagem que a fonte usa é de um torso com faixas horizontais, tipo uma camisa listrada. Essas faixas são os dermátomos. É um conceito-chave. Cada faixa de pele do nosso corpo é inervada por um nervo espinhal específico. Pensa na medula espinhal como uma central telefônica. Vários fios, os nervos, saem dela. Cada fio é responsável por uma área de cobertura na pele. E o umbigo é um exemplo clássico, né? A fonte diz que ele está na faixa do nervo T10. Exatamente. A pele, na altura do umbigo, é território do nervo que sai do 10º nível torácico da medula, o T10. A pele um pouco acima é T9, um pouco abaixo, T11. São como os CEPs neurológicos. Tá, espera aí. Então, meu cérebro tem um mapa super detalhado da minha pele, mas não dos meus órgãos. É por isso que eu consigo localizar uma picada de mosquito com precisão, mas uma dor de estômago parece uma coisa vaga no meio da barriga? É exatamente por isso. Você matou a charada. O cérebro recebe informação da pele o tempo todo. Toque, calor, frio, dor. Ele é um especialista em interpretar sinais da superfície. Mas receber um sinal de dor de um órgão interno, tipo do estômago, é um evento raro. Não é a especialidade dele. Então, o que acontece? O cérebro entra em pânico e chuta de onde vem a dor. É quase isso. O que acontece é que os fios dos órgãos internos entram na mesma central telefônica, a medula, no mesmo nível que os fios da pele. O sinal de dor do apêndice inflamado, por exemplo, entra na medula no nível T10. O cérebro recebe um alerta, problema no nível T10. E como ele está muito mais acostumado a associar o T10 com a pele ao redor do umbigo, ele projeta dor lá. Ele interpreta o sinal com base na experiência dele. E a experiência dele é quase toda da pele. Ah, agora caiu a ficha. É por isso que a dor da apendicite clássica começa perto do umbigo, uma dor meio difusa, e só depois, quando a inflamação já está maior, a dor migra e se localiza lá no ponto de McBurney? Precisamente. Você conectou os pontos. Esse fenômeno é a dor referida. O cérebro interpreta mal a origem. Eu lembro de um paciente na faculdade, a dor dele começou exatamente periumbilical. Horas depois, estava cravada no ponto de McBurney. Naquele dia, a dor referida deixou de ser teoria para mim. É o mesmo princípio de um infarto poder causar dor no braço esquerdo. Os sinais pegam carona no mesmo caminho. Certo, vamos recapitular essa jornada. A gente começou com pontos de referência simples na pele, usamos linhas imaginárias para criar um mapa de 9 regiões, um jogo da velha diagnóstico. Vimos como esse mapa nos ajuda a investigar o que está acontecendo lá dentro, localizando órgãos como o apêndice. E no final, a gente desvendou por que de o corpo às vezes nos pregar essas peças, fazendo a gente sentir dor num lugar que não tem nada a ver com o problema real. É uma demonstração fantástica de como o corpo é todo interligado de maneiras que não são óbvias. A superfície não é só uma capa. Ela é o índice de um livro absurdamente complexo. Cada sensibilidade, cada marca pode ser o título de um capítulo inteiro se desenrolando por dentro. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão para quem está nos ouvindo, né? Sim. Se o nosso cérebro, essa máquina incrível, pode ser tão facilmente enganado sobre algo tão básico quanto a localização da nossa própria dor, interpretando um sinal interno como se fosse externo, que outras percepções que a gente tem sobre nosso corpo, sobre nossas sensações, podem ser também só uma interpretação, uma melhor suposição do cérebro baseada em experiências passadas, em vez da realidade fisiológica exata do que está acontecendo